Aí, kit de embreagem instalado, né? Já aplicamos aí o torque recomendado pelo fabricante, né? Vamos conferir aí o AP. Auxílio aqui do torquinho. Isso aí, parafuso torqueado, né? O torque aí é de 20 a 30 newton. É isso aí. Vamos agora finalizar aí, né, com a montagem aí da caixa, né? Instalar a caixa aí no seu devido lugar.